Respire fundo, porque agora você está prestes a atravessar um limiar invisível, aquele ponto onde as histórias antigas de limitações começam a se desmanchar como fumaça diante da luz da verdade. Neste instante, uma semente de ouro vibrando bem no centro do seu peito, aguardando apenas o sopro da palavra certa para despertar. Uma semente que carrega dentro dela o mapa completo da sua independência financeira, da sua liberdade emocional, do seu poder esquecido. Enquanto meus sons atravessam o ar até alcançarem o seu ouvido, existe uma realidade esperando para ser ativada, uma realidade onde o dinheiro não é uma tortura diária, não é uma corrida de sobrevivência, mas sim um aliado fiel que se apresenta todos os dias sem esforço, sem luta, sem dor. Imagine isso por um segundo, uma vida onde as contas não geram angústia, onde o saldo não te humilha, onde as oportunidades aparecem naturalmente como se já estivessem te procurando há muito tempo. Desde o começo da humanidade, as pessoas procuraram respostas em fórmulas complicadas, em teorias intermináveis, em métodos exaustivos que prometiam riqueza e entregavam frustração. Mas poucas descobriram um dos segredos mais antigos e mais poderosos que existem neste mundo, o segredo da palavra como ponte criativa entre o invisível e o concreto. Florence Scovel Shinn, uma mulher visionária que caminhou com coragem e ousadia nas ruas movimentadas de Nova York no período em que quase ninguém falava de espiritualidade aplicada ao dinheiro, compreendeu que a palavra humana carrega dentro de si uma força que molda destinos. Ela ensinou que tudo que você pronuncia com convicção se torna uma ordem, e toda ordem dada com fé é atendida pela própria estrutura divina do universo. A grande questão é que a maioria das pessoas passa a vida inteira falando sem consciência do que está criando. Repetem frases automáticas herdadas da família, crenças destrutivas copiadas da sociedade, medos que nem pertencem a elas. Crescem ouvindo que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos, que sonhar alto é perigoso, e quando chegam à vida adulta percebem que estão vivendo exatamente essa programação. Não porque quiseram isso, mas porque decretaram isso diariamente sem perceber. A palavra que você solta sem atenção é como um comando automático enviado ao universo, e o universo, neutro e obediente, simplesmente cumpre. Mas hoje é diferente. Você está aqui porque existe algo em você que não tolera mais essa velha história de aperto, sufoco e limitação. Existe uma voz interna que está gritando silenciosamente que você merece mais, muito mais, infinitamente mais. Existe uma parte de você que se recusa a acreditar que sua vida foi feita para sobreviver no limite, contando centavos, implorando migalhas. Existe uma inteligência dentro do seu coração que sabe que o fluxo da abundância é seu por natureza, e que só falta uma coisa para ele se abrir completamente. A sua palavra consciente, a sua decisão inabalável, o seu decreto proclamado com autoridade espiritual. Feche os olhos por alguns instantes e visualize uma porta luminosa diante de você. Essa porta não está trancada. Ela nunca esteve. O que havia diante dela até agora era apenas o medo, aquele medo silencioso de assumir seu poder, medo de ser grande demais, medo de se destacar da multidão. Porque é mais fácil repetir o velho script da escassez do que aceitar que você é responsável pela riqueza que entra e sai da sua vida. Aceitar isso exige coragem, e coragem é exatamente o que você demonstra ao escutar estas palavras com a mente aberta e o coração preparado para receber algo completamente novo. Observe o ar entrando nos seus pulmões. Ele chega sem resistência, sem esforço, sem pedir permissão. A abundância financeira funciona exatamente da mesma forma. Ela flui naturalmente quando você para de bloquear sua própria fonte com frases de falta, com pensamentos de impotência, com declarações de desespero. Florence Scovel Shinn dizia com firmeza: aquilo que você pronuncia com fé se torna lei. Não existe neutralidade. Toda palavra viva cria. E toda palavra tem retorno. Por isso, cada vez que você dizia coisas como está difícil, nunca sobra, não consigo, você estava assinando decretos que se tornavam realidade física. Você estava cultivando árvores de pobreza e colhendo frutos amargos sem se dar conta de que foi a sua voz quem iniciou o processo. Mas então chega o dia em que a consciência desperta. O dia em que você percebe que pode trocar essas sementes podres por sementes de ouro. O dia em que você entende que a palavra pode ser uma espada que corta correntes, que rompe padrões ancestrais, que derruba muros de limitação psicológica. E esse dia é hoje. Hoje é o momento em que você começa a falar de si mesmo como alguém que nasceu para prosperar. Hoje é o momento em que você assume sua herança divina de prosperidade, mesmo que tudo à sua volta pareça dizer o contrário. Porque é assim que o milagre começa. Exatamente quando você para de usar a realidade como justificativa para sua miséria e passa a usá-la como combustível para sua transformação. Imagine-se caminhando em uma avenida larga, iluminada, cercada de possibilidades. Cada passo que você dá nessa avenida é movido pela certeza de que a vida está te entregando exatamente o que você ordena. Sinta a sensação de comprar o que deseja sem precisar calcular cada centavo. Sinta a alegria de ver sua conta bancária crescer com frequência.
Sinta a leveza de assumir sua grandeza sem pedir desculpas. Sinta o orgulho de ajudar outras pessoas porque agora você tem o suficiente e ainda sobra. Essa visão não é fantasia. Esse cenário é tão real quanto o ar que te cerca. A única diferença entre sua vida atual e essa vida que pulsa diante de você é uma decisão. A decisão de falar a partir da abundância e nunca mais da falta. Não importa quanto tempo você viveu sob as sombras da limitação. Não importa se você já falhou, se perdeu, se sofreu, se chorou por não ter o básico. O passado não tem autoridade sobre o seu decreto de agora. O que importa é a palavra que você está prestes a liberar. A palavra que vai selar uma nova história. A palavra que será ouvida e cumprida pelas forças invisíveis que regem toda a criação. Florence Scovel Shinn repetia com insistência que o universo não responde ao medo, ele responde à autoridade. Ele responde ao tom de quem sabe que é herdeiro direto da riqueza universal. E esse tom, essa postura, essa certeza já está começando a vibrar no seu peito. Eu sinto. Você sente. Está acontecendo. E se eu te disser que nada do que você deseja é grande demais? Que nenhum sonho é exagerado? Que nenhuma meta financeira é absurda? O que é absurdo é continuar aceitando uma vida pequena quando você nasceu para expandir. Aceitar a escassez é rejeitar sua própria essência. É negar seu direito de viver com plenitude. E você não está mais disposto a isso. Não depois de descobrir que a chave sempre esteve dentro da sua boca, escondida nas palavras que você usava sem perceber seu poder. Agora a decisão está diante de você de forma cristalina. Você continua repetindo as frases que te aprisionam? Ou assume hoje o comando da sua realidade através do poder criador da sua voz? Existe um instante na vida de cada pessoa em que o véu que encobre o verdadeiro poder da consciência começa a se rasgar, e a luz que sempre esteve atrás desse véu finalmente se revela, não como teoria ou promessa vazia, mas como uma força real que pulsa dentro do corpo, que vibra junto com a respiração, que se expressa através da palavra. Esse instante está acontecendo agora. E à medida que você respira, à medida que absorve cada conceito que se desenrola diante dos seus ouvidos, algo dentro de você começa a despertar para outra percepção. A de que não foi o mundo que te limitou, foram as narrativas que você mesmo aceitou como verdade. Quando você repetia, ainda que em tom de brincadeira, que o dinheiro escapa, que a vida é dura, que não dá para ir além, você estava escrevendo decretos que se tornaram muros ao redor da sua prosperidade. Hoje, estou te mostrando como derrubar esses muros com uma única ordem proferida na plenitude da sua certeza interior. Imagine-se olhando para sua trajetória até aqui. Você lutou, se esforçou, acordou cedo, trabalhou até tarde, fez sacrifícios que muita gente nem imagina, e mesmo assim o dinheiro parecia zombar de você, fazendo-se presente apenas o necessário para sobreviver, e nunca o suficiente para viver com tranquilidade. Quantas vezes você acreditou que o problema estava na economia, na falta de oportunidades, na injustiça do mundo? Quantas vezes você se convenceu de que a vida é assim mesmo e habituou seu coração a esperar pouco, quase nada? No fundo, você talvez tenha se acostumado com a dor, porque ninguém te contou que ela não era o destino, apenas um estado temporário alimentado pela palavra da escassez repetida sem intenção. Florence Scovel Shinn dedicou grande parte de sua existência a ensinar que a língua humana é como uma ferramenta sagrada. Ela não foi criada apenas para conversas banais, mas para acomodar a manifestação da realidade externa. A vida responde a decretos, não a suposições. Quando você acusa o destino devolve acusações. Quando você agradece antecipadamente pela abundância, a abundância se organiza para te encontrar. Quando você ordena com autoridade, o universo se curva. E é por isso que tantas pessoas fracassam, porque pedem com medo, suplicam com insegurança, desejam com vergonha, enquanto deveriam ordenar como quem reconhece seu valor inegociável. Olhe ao redor com atenção. Nada do que existe no mundo físico começou no mundo físico. Cada ponte, cada edifício, cada avião, cada invenção que transformou a história humana começou como uma ideia pronunciada em voz audível. Primeiro foi palavra. Depois, matéria. Você não é diferente. Sua riqueza não virá de eventos aleatórios, mas do decreto consciente que você emite com autoridade espiritual. E essa autoridade não vem de título profissional, de status ou de origem social. Ela nasce do simples reconhecimento de que você é parte da força divina criadora, e que sua voz é o instrumento pelo qual essa força se move na direção da sua vida material. Feche os olhos mais uma vez e veja-se atravessando uma ponte invisível. De um lado dela está a versão de você que acreditava ser vítima das circunstâncias. Do outro lado está a versão que entende que é o autor do próprio destino. Enquanto caminha sobre essa ponte, você deixa cair palavras antigas que te feriam. Não posso, está impossível, não dá, sempre falta. Veja essas frases como correntes que se soltam dos seus pulsos e se desfazem no ar.
Sinta o alívio de não carregar mais esses decretos de sofrimento. Você está chegando ao solo firme onde apenas palavras de poder podem existir, apenas frases que abrem portas, apenas declarações que constroem liberdade. Pense agora em algo que você realmente quer viver. Algo concreto, mensurável, que transformaria sua rotina e traria alegria profunda. Talvez seja pagar todas as dívidas, talvez seja mudar para um lar onde você se sinta finalmente em paz. Talvez seja viajar para um país que você sempre imaginou ou ter dinheiro suficiente para investir, multiplicar, expandir sua vida. Acredite, nada disso é grande demais. Nada é exagero. O exagero está em viver menos do que você merece. O exagero está em se encolher para caber em expectativas medíocres. O exagero está em acreditar que a dificuldade financeira é seu destino final. Tudo aquilo que você deseja já existe em formato energético. O dinheiro que você quer já está em circulação neste exato momento, passando pela mão de alguém. A casa que você sonha já está construída em algum lugar. A oportunidade perfeita já está sendo preparada para você. O único elemento que falta é a sua palavra convocando essas realidades para o seu campo de existência. Florence Scovel Shinn dizia que o universo não entrega aquilo que você deseja timidamente, mas aquilo que você exige com segurança. Isso exige que você pare de pedir com aquele tom de quem teme ser ignorado. Exige que você fale como quem sabe que a vida está a seu favor e nunca contra. Ao longo dos próximos instantes, você vai entender porque a sua voz é o portal que separa aquilo que ainda não existe daquilo que se torna real. A frequência da sua fala carrega códigos que abrem caminhos invisíveis. Quando você diz eu recebo com absoluta certeza, novas portas se abrem. Quando você diz o dinheiro sempre chega para mim com facilidade, situações improváveis começam a se alinhar. Quando você diz eu permito que a abundância se manifeste agora, você destranca acessos que antes pareciam inalcançáveis. Mas existe um detalhe essencial que transforma tudo. Não basta pronunciar por pronunciar. Não basta repetir como um papagaio bem treinado. É preciso emitir a frase com a energia de quem sabe que está dando ordens ao próprio universo. Quando você fala com autoridade e convicção profunda, algo na estrutura invisível da realidade se reorganiza imediatamente. É como se engrenagens cósmicas se colocassem em movimento a partir da vibração exata da sua voz. E aqui está o momento em que eu te peço algo de extrema importância. Se você está realmente comprometido com sua transformação financeira, faça agora uma escolha corajosa. Clique no botão de inscrever-se e faça parte desta jornada consciente, porque conhecimento sem continuidade se desfaz. Inscreva-se como quem assume um pacto com a própria abundância. E me diga algo que marque essa decisão nos comentários. Escreva qual foi a última vez em que você percebeu que estava falando a partir da falta e não da prosperidade. Conte algo que você queira trocar por uma nova palavra de poder. Use esse espaço como testemunho do início da sua nova história. E se essas palavras fizeram sentido para você até aqui, deixe seu like como selo de compromisso com aquilo que você está ativando agora. Essa atitude simples já demonstra para o universo que você está pronto para participar ativamente da construção da sua nova realidade financeira. A vida responde aos pequenos movimentos com grandes consequências quando são movidos pela intenção correta. Observe atentamente o que começa a se transformar dentro de você enquanto escuta cada palavra com essa nova consciência. É como se um interruptor tivesse sido acionado em uma sala escura, revelando portas que sempre estiveram ali, mas que você jamais havia notado. A primeira dessas portas tem um nome que muitos temem: responsabilidade. Não a responsabilidade pesada e esmagadora que a sociedade costuma impor, mas a responsabilidade libertadora de perceber que tudo aquilo que você viveu até agora não foi um castigo do universo, mas uma resposta às ordens que você sem saber estava emitindo com sua fala e com suas crenças. Essa responsabilidade é o seu poder de volta. Quando você assume que sua palavra cria, você também assume que a partir de agora nenhuma força externa pode te impedir de prosperar. Florence Scovel Shinn narrava casos de pessoas comuns que transformaram suas vidas quando mudaram uma única frase que repetiam todos os dias. Pessoas que viviam endividadas por décadas, e ao alterarem radicalmente seu vocabulário, passaram a atrair oportunidades que até então nunca haviam sequer imaginado. E o mais impressionante nesses relatos era que não havia lógica racional para explicar as mudanças que aconteciam. Aqueles que estavam acostumados ao raciocínio rígido se perguntavam como um simples decreto poderia reorganizar a matéria ao redor. Mas havia algo que os olhos não conseguiam ver, uma engrenagem silenciosa que sempre esteve controlando as manifestações: a vibração da palavra. Muitos acreditam que o que define a riqueza de alguém são seus estudos, seu nível de inteligência, suas conexões sociais ou até mesmo a sorte. Mas antes de qualquer conquista material, antes do primeiro passo rumo ao sucesso, existe sempre uma permissão interna inconsciente que diz: eu posso. E essa permissão se manifesta pela fala. A vida não negocia com quem vive se diminuindo, pedindo desculpas por desejar mais,
encolhendo seus sonhos para caber na expectativa de quem já desistiu. A vida se abre para quem fala com postura de herdeiro, com tom de comando, com convicção de quem nasceu para florescer. Imagine um jardineiro diante de um terreno fértil. Ele planta aquilo que deseja ver crescer. Se lança sementes de árvores frondosas, em algumas semanas ou meses verá copas enormes cobrindo o céu. Se despeja sementes de plantas fracas e agressivas, ele será engolido pelos espinhos que nascem rapidamente. Sua mente e sua fala funcionam como esse jardineiro. O terreno é sempre fértil. Ele aceita qualquer semente. A questão é: que tipo de futuro você está plantando com o que declara todos os dias? Quantas vezes ao acordar você já abriu a boca para amaldiçoar o dia antes mesmo de viver seus primeiros minutos? Quantas vezes você se descreveu como azarado, como alguém que dá 2 passos para frente e cai 3 para trás? Perceba que nenhuma frase é neutra. Todas trabalham a favor da escassez ou a favor da abundância. É comum ouvir pessoas dizendo que suas palavras são apenas desabafos, que não têm importância real, que são formas de expressar emoção e nada mais. Mas se isso fosse verdade, por que tantas situações se repetem exatamente do jeito que elas descrevem? Porque aquele que diz nunca consigo segue sem conseguir. Porque aquele que declara ninguém me valoriza encontra pessoas que confirmam essa profecia. Porque a palavra é o decreto que ativa a experiência. Não existe palavra perdida. Não existe frase sem consequência. Até o silêncio da dúvida cria algo. Cria o vazio onde a abundância não pode entrar. Ao mesmo tempo, há quem confunda esse poder com arrogância ou ilusão. Mas declarar com firmeza não é escolher viver uma fantasia. É decidir viver a verdade que existe além da aparência temporária da limitação. Florence Scovel Shinn insistia em algo consideravelmente ousado. A prosperidade é tão natural quanto respirar. O que é antinatural é a luta constante para sobreviver. Se existe esforço exagerado, existe resistência interna. Se existe desespero, existe crença errada. Se existe medo de faltar, existe repetição inconsciente de palavras que reforçam a falta. Uma vez que você muda a origem da sua fala, a vida passa a se organizar com suavidade. Agora imagine o seu futuro alguns meses à frente. Você desperta pela manhã e ao invés de sentir aquele frio no estômago provocado pelas contas, sente uma expansão gostosa no peito porque sabe que o dinheiro está circulando com fluidez. Sua mente já não faz cálculos frenéticos para saber se vai dar. Você simplesmente sabe que dá. E esse saber não é ilusório, é resultado de uma série de decretos conscientes pronunciados com firmeza, cuja vibração se tornou tão forte que atraiu circunstâncias novas para sua realidade. Perceba algo muito importante: não é o dinheiro em si que cria o sentimento de segurança. É o sentimento de segurança que cria o dinheiro. A vibração vem primeiro. A matéria vem depois. Quando você fala com confiança absoluta, o seu corpo vibra confiança absoluta, e essa frequência chama o dinheiro como um imã chama o metal. Você pode estar agora em um quarto simples, diante de uma situação financeira difícil, mas se sua palavra se elevar acima do cenário presente, o cenário não terá outra escolha senão se transformar. Cada vez que você afirma com convicção algo que parece maior do que a realidade atual, você está reprogramando a vida para deixar de ser um reflexo dos seus medos e se tornar um espelho da sua grandeza. Quando você declara: o dinheiro me respeita, o dinheiro me encontra, o dinheiro me acompanha, o mundo invisível começa a se reorganizar para provar que você está certo. Essa é a dinâmica da criação. Nada começa como obra completa. Tudo começa como um comando. Por isso, à medida que se aproxima o instante da grande frase sagrada, aquela que será pronunciada apenas uma vez e selará uma nova rota para sua prosperidade, perceba como sua coragem interna está crescendo. Você já não escuta este conteúdo como alguém que duvida. Você escuta como alguém que reconhece sua herança de abundância. Você escuta como quem sabe que nasceu para liderar sua própria vida e não para ser empurrado pelo vento das circunstâncias. Algo dentro de você já entendeu. A antiga história se desfez. A nova história está pronta. Só falta um ato de poder. Só falta a palavra certa. Sinta o que está se movendo dentro de você neste momento. Algo profundo está mudando, não de forma teórica, não como um conselho que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas como uma verdade viva que começa a tomar forma no seu peito. A essa altura, você já percebeu que tudo que viveu foi moldado por decretos que você emitia sem se dar conta. Agora você está aprendendo a decretar com intenção, com autoridade espiritual e com plena consciência do seu papel na criação da realidade. É esse entendimento que separa aqueles que prosperam daqueles que passam uma vida inteira esperando pela sorte que nunca chega. Prosperidade não é sorte. Prosperidade é comando. Florence Scovel Shinn explicava que o universo é como uma fábrica incansável que trabalha dia e noite transformando palavras em acontecimentos. Ele não escolhe o que materializa.
Ele apenas entrega na matéria aquilo que você envia em vibração. Se a vibração é de escassez, chegam dificuldades. Se a vibração é de abundância, chegam portas abertas, encontros perfeitos, caminhos que antes eram invisíveis. Não existe aleatoriedade nisso. Existe lei. E toda lei tem lógica. Quando você se alinha com a lógica da abundância, nada pode impedir o fluxo de riqueza que naturalmente começa a entrar na sua vida. Talvez você tenha crescido ouvindo que para ganhar dinheiro é preciso lutar muito e sofrer bastante. Talvez você tenha aprendido que quem próspera é privilegiado e que a maioria precisa se conformar com a vida apertada que tem. Talvez você tenha visto pessoas próximas reproduzirem esse discurso inúmeras vezes, e parte de você acreditou que essa era a única verdade possível. Mas a vida nunca foi limitada. O que sempre foi limitado era a percepção. Quando a mente está fechada pelo medo, enxerga portas fechadas. Quando a mente se abre para a certeza, enxerga oportunidades por todos os lados. Quando sua palavra reflete essa certeza, ela se torna uma convocação de milagres. Imagine agora um cenário improvável. Algo que você desejaria com todas as suas forças se acreditasse que seria atendido. Pode ser qualquer coisa: receber uma grande soma inesperada, criar um negócio que prospere rapidamente, quitar dívidas que pareciam impossíveis, mudar de cidade, encontrar uma parceria financeira que mude tudo. Permita-se visualizar isso em detalhes. Sinta a sensação de alívio, de expansão, de alegria absoluta que isso causaria. Tudo o que você sonha já existe em potencial e está apenas esperando o decreto que vai lhe dar permissão para se manifestar. Não é fantasia. É lei espiritual aplicada com precisão. Mas existe ainda um obstáculo que derrota milhões de pessoas antes mesmo que comecem a usar seu poder corretamente: o medo de acreditar. O medo de confiar no invisível. O medo de quebrar o padrão antigo e assumir algo grandioso. Esse medo tem raiz profunda na cultura do sofrimento, na crença de que lutar é mais nobre do que vencer com fluidez. Muitos passaram tanto tempo se equilibrando na corda bamba da sobrevivência que aprenderam a amar o drama do aperto, como se viver bem fosse crime. Florence Scovel Shinn afirmava que a liberdade financeira só nasce quando a pessoa abandona o vício emocional da preocupação e da autossabotagem. Quando a mente não está mais cuidando do medo, ela cuida da expansão. Perceba como a linguagem da escassez é sedutora. Ela se disfarça de prudência. Ela se veste de realidade. Ela usa frases que parecem sensatas, como melhor não esperar muito, a situação está difícil para todo mundo, o destino não ajuda. A verdade é que essas declarações são como veneno gota a gota. Elas corroem sua conexão com o fluxo natural da prosperidade. Elas mantêm sua frequência baixa e impedem o universo de agir. Quando você muda a linguagem, muda tudo ao seu redor, porque a vida responde imediatamente à nova instrução. Ao longo dos últimos minutos, você já neutralizou inúmeras crenças que antes te prendiam. Você já começou a se ver como protagonista e não mais como vítima. Agora resta o passo definitivo: a ativação verbal da sua herança de abundância. Há uma frase que funciona como uma chave mestra, capaz de reconfigurar seu destino financeiro em um único instante. Não porque seja uma combinação mágica de palavras, mas porque ela traz em sua estrutura a ordem mais pura que você pode enviar à vida: eu aceito aquilo que é meu por direito divino. E é exatamente isso que te foi negado durante tanto tempo: o reconhecimento de que você merece prosperar não como prêmio, mas como natureza. Não é preciso pedir licença ao mundo para viver bem. Não é preciso implorar para que a vida te dê oportunidades. Você nasceu com o direito de criar riqueza e expandir sua existência em todos os sentidos. A única coisa que precisa acontecer é você declarar esse direito com fé verdadeira. Não existe barganha com o universo. Existe comando. Existe alinhamento. Existe certeza. Observe sua respiração neste momento. Cada inspiração leva para dentro de você a vibração da abundância. Cada expiração libera a velha história da falta. Seu corpo está sendo programado enquanto sua mente absorve essa verdade. Você está se tornando a pessoa que naturalmente atrai dinheiro. A pessoa que naturalmente recebe. A pessoa que naturalmente cresce. E não há quem possa tirar isso de você. Não há força contrária que possa apagar uma ordem que nasce da essência divina que vive dentro de você. Quando você estiver pronto para pronunciar a frase, ela não será apenas uma fala. Será a sua declaração de independência financeira. Será o marco zero de uma vida nova. Será o início de uma era em que você não se pergunta mais se vai ter o suficiente, mas em que decide como quer expandir o que já está fluindo. Como dizia Florence Scovel Shinn, quando o decreto é correto e nasce da convicção, ele é cumprido ainda antes de tocar o ar. Você está próximo do momento que transforma destinos. Agora eu preciso saber se você quer assumir o tipo de poder que muitas pessoas temem.
Este é o instante em que tudo se encontra. A sua história, a sua dor passada, sua coragem de continuar, seu desejo mais profundo e a oportunidade que já estava alinhada esperando apenas a sua permissão. Antes de revelar a frase definitiva, abra seu coração com a clareza de quem finalmente compreendeu que não foi o acaso que te trouxe até aqui, não foi um clique aleatório em um vídeo, não foi uma coincidência boba da internet. Há uma inteligência invisível conectando os fios da sua jornada, e essa inteligência sabia exatamente que seu espírito estava pronto para assumir sua verdadeira fortuna. O que separa a vida que você vive hoje da vida que te espera é apenas a sua voz. A palavra certa, dita com a energia certa, ativa tudo aquilo que sempre foi seu por direito. Muitas pessoas chegam perto dessa revelação e recuam com medo. Medo de mudar. Medo de prosperar. Medo de assumir aquilo que desejam. Pode parecer estranho temer o próprio sucesso, mas a escassez, por mais dolorosa que seja, é familiar. Ela cria uma zona de conforto tóxica que permite à mente justificar as limitações como inevitáveis. A abundância, por outro lado, exige responsabilidade emocional. Exige coragem de se sentir digno. Exige renunciar à velha identidade da luta. Por isso, muitos voltam para sombras que conhecem bem. Você não. Você chegou até aqui porque o seu espírito está cansado de se esconder atrás de desculpas e de narrativas herdadas. Você quer expandir. Você quer crescer. Você quer viver com plenitude. Florence Scovel Shinn dizia que o decreto perfeito elimina a luta. Ele não súplica, não tenta convencer, não implora aos céus. Ele declara com a autoridade de quem sabe que o universo está a serviço da própria criação. Quando você pronuncia esse decreto, um pacto é selado na dimensão invisível. Um contrato espiritual entra em vigor. E a partir desse instante você deixa de ser um pedinte diante da vida e passa a ser um co-criador consciente de sua prosperidade. A riqueza deixa de ser desejo e se torna consequência inevitável. Antes de pronunciar o decreto, imagine-se diante de um portão dourado, imenso, que cintila com a luz da sua própria essência. Você sabe que esse portão nunca esteve fechado. Ele estava apenas esperando que você chegasse com a postura correta. Toque esse portão com sua imaginação e sinta a vibração quente da abundância que pulsa por trás dele. Você está prestes a atravessar. Você não fará isso com hesitação. Você fará com convicção e com a certeza absoluta de que nasceu para prosperar. A frase que você vai declarar agora não é uma oração ou um pedido. É um comando. E comandos não são discutidos pelo universo. Eles são obedecidos. Então respire profundamente, coloque sua atenção no centro do seu peito e permita que sua voz se torne ponte e ferramenta da criação. Permita que sua palavra saia como fogo, como decreto, como assinatura de quem se reafirma diante de toda a existência. Com sua mão sobre o coração ou como preferir, declare: eu determino, com a força divina que me habita, que a riqueza flui para mim sem limites, agora e para sempre. Sinta cada palavra vibrando como se abrisse fechaduras internas que você sequer sabia que existiam. Sinta o eco dessa declaração circulando pelas camadas invisíveis da realidade. Sinta como a energia ao seu redor se reorganiza em silêncio para cumprir o que você acabou de ordenar. Feche os olhos um instante e permita que essa verdade se assente com profundidade. O decreto foi feito. A ordem está dada. A nova fase já começou. A partir de hoje, quando você acordar, você não será mais uma pessoa tentando pagar contas, resolver problemas e correr atrás do básico. Você será alguém que toma decisões baseadas no que deseja expandir e não no que precisa evitar. Você se olhará no espelho e verá um criador consciente, um herdeiro da prosperidade infinita, um participante ativo da inteligência divina que move tudo. Nenhum cenário externo terá mais poder do que a palavra que sai da sua boca. Porque agora você sabe, quem fala com a voz da abundância comanda a própria vida. Essa transformação não acaba com estas palavras. Ela apenas começou. Você precisa nutrir essa nova vibração. Precisa escolher o vocabulário da riqueza, da coragem, da confiança. Precisa declarar todos os dias a sua grandeza, não porque o universo precisa ouvir, mas porque sua mente precisa se lembrar. Quanto mais você fala como quem já tem, mais você se torna quem realmente tem. Esta é a base dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. A palavra é o martelo que esculpe o destino. Agora eu quero te pedir algo especial. Se esta revelação despertou algo dentro de você, se fez sentido no seu coração, se você sentiu essa porta se abrindo, então venha fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se. Não como quem simplesmente acompanha um canal, mas como quem escolhe caminhar junto com outros que também decidiram virar a chave para a prosperidade. Compartilhe sua história nos comentários. Conte o que você decretou hoje. Conte o que você vai permitir que aconteça na sua vida daqui para frente. Diga qual foi o sentimento que nasceu em você ao declarar sua herança de riqueza.
Sua história pode ser a força que alguém precisa para acreditar também. E se você sentiu que este conteúdo mudou sua vibração, deixe o seu like como sinal de que você está comprometido com a prosperidade que já está fluindo. Quanto mais você reafirma esse pacto, mais rápido as portas se escancaram. Aqui, ninguém caminha sozinho. Aqui, a abundância é compartilhada, celebrada e multiplicada. Sempre que desejar recordar quem você é, volte a este lugar. A cada retorno, você estará mais forte e mais perto do seu destino financeiro expansivo. A vida nunca foi contra você. A vida sempre esperou que você desse a ordem. Agora que você deu, prepare-se. O que você decretou não pode ser desfeito. O que você ativou não pode ser ignorado. O que você chamou para si já está a caminho. Bem-vindo ao primeiro dia da sua nova realidade. E lembre-se, como Florence Scovel Shinn proclamava com sabedoria absoluta, nada pode impedir aquilo que é seu por direito divino.